Olá, Marie Batiá. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é Romanos 13. Romanos 13, a questão é que o entendimento comum é que Paulo ele vem ensinando no livro de Romanos sobre o procedimento dos fiéis, daqueles cristãos fiéis. E de repente, todo mundo que é comentarista bíblico acha estranho que ele teria interrompido isso e passado a falar de obediência a autoridades governamentais. Será que é isso mesmo? Porque se for, a gente tem vários exemplos, inclusive o da própria vida de Paulo, quando ele, em Atos 9:25, é narrado que ele, para escapar de pessoas que queriam matá-lo, descem ele num cesto pela muralha da cidade, numa fresta na muralha da cidade. Então, esse seria um exemplo de desobediência civil. Há outros, por exemplo, quando também narrado no livro de Atos, Tiago ele é morto a mando de Herodes e Pedro é colocado na cadeia. E aí aparece um anjo, na verdade o Criador, ele envia um anjo para livrar Pedro das cadeias. Na história é dito que a congregação ela está reunida em intercessão por Pedro. E aí Deus envia um anjo e a cadeia é aberta. E Pedro, ele sai e vai lá tocar a campainha da porta onde estão reunidos orando por ele. E isso também seria um ato de desobediência civil, já que foi Herodes que mandou prendê-lo, ali, ele estava preso a mando de Herodes. E aí, assim, o mínimo que nós precisamos verificar é se estamos entendendo de fato Paulo corretamente. E a resposta, para não pensar que existe nem loucura, nem hipocrisia da parte de Paulo, e muito menos um ensino que não se sustenta na sua totalidade sistemática com o restante da Bíblia, nós precisamos batalhar pelo texto, no texto, e tentar entender realmente o que Paulo está ensinando e da onde nós podemos tirar esse entendimento que eu vou passar a esposar para vocês, que é um entendimento que Paulo não está falando sobre obedecer, ser submisso a autoridades governamentais. Nós não devemos esquecer que Paulo ele está vivendo numa sociedade romana ultra opressiva dos seguidores do Messias. Tiago foi morto a mando de Herodes, Pedro, ele foi aprisionado também. Paulo, ele vai ser também perseguido e vai lá perante César em Roma, E havia um decreto lá do imperador romano que os judeus poderiam se reunir exclusivamente dentro das sinagogas, mas não poderiam se reunir em praças, não poderiam. E houve também uma época em que eles foram expulsos de todos os locais que Roma imperava. E foi aí que muita gente foi mais para longe na diáspora, Lugares como Espanha, que eram mais distantes, tanto ali de Roma quanto do território de Israel, onde os romanos dominavam. Então, e assim, a gente tem passagens também que a gente vai ver, por exemplo, uma narrativa em que quando Yeshua ele entra e é aclamado como rei, havia uma ordem de César que ninguém podia ser aclamado como rei senão César, o imperador romano. E aí a gente teria que pensar também que o próprio Yeshua ele estava incorrendo em desobediência civil e aí, digamos assim, agindo contrariamente ao que Paulo estaria supostamente ensinando no capítulo 13 de Romanos, E a gente precisa então entender esse texto
Porque, na verdade, eu hoje li uma frase muito interessante, que as maiores atrocidades na história da humanidade, elas foram praticadas não como um ato de desobediência, mas sim como um ato de obediência. Por exemplo, né, no nazismo, a questão da perseguição aos judeus durante a época do nazismo, e como que a igreja, ela se calou e ela aceitou, digamos assim. Hitler frequentava igrejas cristãs, né? E essas lideranças e esses crentes, eles não se insurgiram contra a matança absurda, né, que houve naquela época, né? E assim, nós temos que lembrar também de narrativas como a questão, por exemplo, que é narrada ali no começo do livro de Êxodo, com as parteiras, né? Faraó, ele dá uma ordem que os meninos que nascessem, eles fossem mortos e atirados no Nilo. E ele dá essa ordem para as parteiras: olha, se nascer menina, você deixa viver, mas se nascerem meninos, esses precisam ser mortos e jogados no rio Nilo, né? E há duas parteiras que desobedecem essa ordem, e elas são louvadas pelo Criador, e o nome delas, que seriam, digamos assim, pessoas sem nenhuma relevância social, é citado nas Escrituras, e nós podemos saber quem são. Pua e Noa, se eu não me engano, está lá no início do livro de Êxodo, né, na história. E o nome de Faraó, que era, digamos assim, o rei, né, o imperador mais poderoso do mundo naquela época, a gente não sabe, não é sequer mencionado quem era o Faraó dos vários que houveram, né? A gente sabe o nome das parteiras, e essas parteiras, elas foram louvadas porque desobedeceram uma ordem de um governante, o Faraó egípcio, que era imoral, contrária à vida, ofensiva à Torá, que é o ensinamento de Deus nas suas escrituras, né? Que a vida deve ser preservada, né? Então, quer dizer, se Paulo, porventura, estivesse ensinando aquilo que majoritariamente é entendido do texto de Romanos 13, nós teríamos que resolver questões muito mais graves. Por quê? Porque teríamos que rejeitar esse ensino, seria anti-escritural, seria anti-torá, até contrário à vivência do próprio Messias, inclusive contrário à vivência de Pedro e do próprio Paulo, o que também levaria a gente a imaginar um ensinamento hipócrita. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isto não é verdade. O que acontece é o seguinte: Paulo, no capítulo 13 do livro de Romanos, ele não está ensinando obediência a autoridades governamentais. E é isso que nós vamos começar a desvendar, destrinchar, examinar agora, a partir de agora. E para isso eu vou começar lendo os primeiros 3 versículos do capítulo 13 de Romanos. Romanos 13, verso 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, mas aqui no grego que está escrito, toda psique esteja sujeita a autoridades superiores. Bom, a melhor tradução, mais literal dessa primeira parte desse verso seria: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Ou seja, ele não usou antropos. Antropos é ser humano, né? Alma já fala de alguma coisa que tem já uma conotação não só individual, mas também espiritual, tá? Então é importante a gente tentar ouvir as palavras de modo mais próximo àquilo que foi escrito, porque isso vai nos ajudar a ter um entendimento mais correto do texto. Então, a melhor seria assim, que cada alma esteja sujeita a poderes superiores.
pois não existe poder senão de Deus. Os poderes que existem são instituídos por Deus. Qualquer que resista ao poder, resiste à instituição vinda de Deus. E os que resistem receberão em si mesmos destruição. Pois juízes não são um terror para boas obras, mas para as más. Não temerás os poderes, as autoridades, aos poderes? Faça o bem e receberás louvor. Então aí nós temos os 3 primeiros versos e é importante que aqui juízes, magistrados, os magistrados. Aqui, então, na verdade, qual é a instituição, o poder que é instituído por Deus? Poderes eclesiásticos são instituídos por Deus, Se alguém é um sacerdote, se alguém é um profeta, e esse alguém não é alguém falso, não é um falso profeta, não é um falso sacerdote, nós podemos entender legitimamente, à luz das escrituras todas, na sua sistemática, que este sacerdote, este profeta, este intérprete da lei, este presidente de sinagoga, ele foi instituído por Deus. Então, quais são as autoridades que são instituídas por Deus? No nosso linguajar, em consonância com o que a gente vai estudar aqui do grego, as autoridades eclesiásticas. Então, nós vamos ver, e é bom que cada um possa examinar o texto. Existem bons dicionários de concordância, o Strong, o SES, o Strong é para o hebraico melhor, quando é no Antigo Testamento, o SES ele tem grego e vai para o hebraico, e a gente tem a Septuaginta, que você pega no hebraico, vai para o grego e vê como é que aquela palavra é usada no Antigo Testamento. São instrumentos de estudo. Por quê? Porque Paulo, ele era doutor em quê? Na Torá. As cartas dele estão recheadas de citação expressas às escrituras. Só que ele passeia e ele não ensina no beabá. Quem mais fala de mistério nas escrituras é Paulo. Mistério é o último nível de profundidade na interpretação do texto bíblico. O primeiro é o literal, rasinho, e a gente não pode dizer que nem o nosso mestre Yeshua ensinava no rasinho, porque o rasinho já é esperado que quem sabe ler já tenha lido e ouvido, para poder começar realmente a entender o quê? A metáfora, os links da sistemática e por final o nível mais profundo, que é o nível do mistério. E o que acontece é o seguinte: por que Pedro, em 2 Pedro 3,16, ele diz que Paulo é difícil de entender? Porque Paulo, ele é um doutor da lei e que ele ensina no nível mais profundo. Então, não é para principiantes e não é para pessoas que não conhecem a Torá. Ah, Marilda, você está falando sem base. Como assim que não é? Por que a gente pode dizer isso? Bom, se nós pegarmos o capítulo 7 da própria carta aos Romanos, Paulo diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a Torá. Bom, se você não conhece a Torá, capítulo 7 de Romanos, pula. Carta de Romanos, pula. Quem falou? Foi a Marie? Não, foi o próprio Paulo. Então, assim, nós não podemos ignorar, porque a gente querer se apropriar de um texto sem o contexto apropriado e dentro de uma cultura que é diferente, estranha à cultura bíblica, isso vai dar em tragédia, isso não termina bem. A gente não vai entender do que está sendo tratado. Mas prossigamos aqui, voltemos então, estabelecemos que Romanos 13, de 1 a 3, ele não está falando de autoridade governamental. Paulo não é louco, não é hipócrita. Ele vai ensinar sobre a questão da obediência à autoridade eclesiástica. E aí, isso
quebra uma estranheza que todo comentarista bíblico que não entende esse texto desta forma que eu estou expondo agora, ele tem uma estranheza. Parece que Paulo ele vem ensinando sobre o procedimento da correta fé, como que gentios e judeus devem interagir, como eles devem ter uma só fé, um só Deus, um só povo, e que os gentios não devem se gabar, né, se vangloriar sobre os judeus. A gente precisa entender, as pessoas acham que houve uma ruptura. De repente, Paulo para de tratar, né, da fé correta, né, do correto desenvolvimento da fé. Em hebraico isso se chama halaká, que é como você caminha. O caminhar, a fé aqui foi chamada de o caminho, a seita do caminho. Por quê? Porque por um caminho você caminha, você anda, né? E a halaká é esse caminhar que é como você vive aquilo que a Escritura ensina, aquilo que você diz que crê, ou está na sua mente como crença. É isso que é a halaká. E é isso que Paulo, ele ensina a halaká, o caminhar, a caminhada, né? Então, continuando aqui, a partir do verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Então ele falou de autoridades eclesiásticas e ele citou especialmente os magistrados, os juízes. O que haviam, quem eram os juízes na época do Antigo Testamento e na época que Yeshua e todos viveram? Haviam juízes eclesiásticos? Claro que sim, o Sinédrio era um sistema jurídico em que as pessoas iam até lá para resolverem seus conflitos. A gente vê quando Moisés levanta os 70 anciãos para julgarem o povo. Julgar como? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Torá. A Torá, ela é para justiça, porque ela estabelece o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, de acordo com o padrão do Criador. E a Torá, ela é eterna. E a Torá digamos assim, o que o sacerdote ele precisava saber para julgar e que é o que o juiz precisava saber, conhecer para julgar. Então, e aí Moisés, quando ele levanta os 70 juízes, ele diz, olha, se houver alguma coisa que for difícil demais para vocês, né, for muito diferente, você traz até mim, né? Como aquela questão lá que estava apanhando gravetos, né? Na verdade, estava sendo instituído, né, uma série de regras e você tem logo no princípio alguém que assintosamente quer violar, tendo toda a oportunidade de adimplir, né? Então, e aí era difícil. O que a gente vai fazer? Moisés foi e consultou o Criador, falou, ó, isso aí ele tá fora. Por quê? Porque o Criador, melhor do que nós, sabia que ali ia ser um problema para ele estabelecer. Da mesma forma que uma mãe, às vezes, ela precisa alijar um filho mais velho que seja drogado, por exemplo, para que esse filho não leve à morte não apenas ele mesmo, mas todos os outros menores, os filhos mais novos. Uma vez eu vi uma cena que é sempre triste, mas de uma mãe que acorrentou um filho drogado na cama e chamou a polícia. Por quê? Leva esse meu filho, eu tenho outros filhos que eu tenho que preservar, este eu já não consigo mais dominar. E é um pouco isso. Por mais que isso às vezes queira ferir a nossa, digamos, o senso médio de justiça, olha, não nos enganemos. Ninguém há mais justo do que o Criador. Ninguém há mais bondoso e benigno do que o Criador, né? Ele sabe e enxerga muito mais do que nós podemos, em qualquer época, enxergar. Mas nesse verso 4, voltando aqui, a autoridade é ministro de Deus. A autoridade é ministro de Deus. Em alguma outra passagem, em alguma outra ocasião, a gente tem alguma autoridade civil, um rei, um imperador, um governador, chamado de ministro de Deus na Bíblia? Olha, a resposta é não. Não existe nenhuma autoridade civil na Bíblia inteira
que é chamada de ministro de Deus. Isso deveria levar, olha, todo mundo que estuda, luzes piscando assim violentamente. Então vamos encontrar uma passagem para saber quem é chamado de ministro de Deus. Vejam, aqui nós precisamos, o meu intuito não é tanto simplesmente da doutrina, é que cada um aqui consiga aprender como buscar, porque na verdade isso é que vai fazer com que nós avancemos no conhecimento e com mais conhecimento, uma vida mais de intimidade, verdade, né? E também digamos assim, de cumprir o propósito do chamado de cada um de nós perante o Criador. Olha só, em Deuteronômio 18, no verso 7, quando está falando dos sacerdotes levitas, diz assim, e eles têm, eu vou ler o 6 e o 7 para ficar mais fácil de entender. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que Yahweh escolheu, e ministrar em o nome de Yahweh. Quem é que ministra em nome de Yahweh? O sacerdote e o levita. Então, ele está falando de autoridade que é instituída por Deus para ministrar em nome de Deus. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui, ó, ministro de Deus. Quem é ministro de Deus? O que é instituído por Deus para ministrar para ele. O que Deus se interessa? Leis civis, humanas? Não. Deus se interessa com a palavra dele. E é a palavra dele que traz vida. É a Torá encarnada que foi o nosso Messias. E o que ele fez? Ele viveu a palavra do Pai em obediência perfeita, nos mostrando e nos convidando a imitá-lo. Então, essa Torá, ela é justiça, ela é vida e é ela que é o que nós devemos perseguir. É ela, o ministro de Deus, ministra sobre a palavra de Deus. Paulo é um desses ministros de Deus. Então, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Por quê? Porque se a gente aprende a justiça e a verdade, isso é para o nosso bem. O caminho estreito é nele que nós encontramos vida, bênção. E no outro caminho largo, nele nós encontramos só coisa ruim, maldição e destruição, morte, rebelião, né? Então, agora, voltando. Entretanto, se fizeres o mal, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Aqui, de novo, os intérpretes que não conseguem coadunar esse texto de Paulo à Torá, não conseguem entender do que se trata aqui. Não conseguem. Como assim? Traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Quem que carrega a espada dentre as autoridades eclesiásticas? Temos uma resposta em Números 25, vejamos. Em Números 25, nós lemos sobre a história de Finéias. Finéias, houve a mistura lá com Balaão, né? Eles teve o casamento que foi misto, eles se rebelaram, eles começaram a profanar, a adorar ídolos, até que surgiu uma praga no arraial por causa disso, e até que o líder de uma das tribos de Israel, com uma mulher que era filha de um sacerdote pagão, desses ídolos, eles foram ter uma relação sexual dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo. Porque naquela época do Antigo Testamento, uma forma de se adorar aos deuses pagãos era através do relacionamento sexual. Então eles foram lá ter um relacionamento sexual dentro do lugar separado para ser do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles, então, Finéias, ele toma uma lança e ele atravessa o casal pelo meio, na barriga. E aí a praga cessa e tudo é apaziguado. E a gente precisa lembrar que
o trabalho dos levitas era proteger o tabernáculo. Eles eram porteiros e era proteger. Vamos ler, eu vou ler com vocês Êxodo 32, porque em Êxodo 32 nós temos a história dos levitas que se insurgem contra a rebelião do bezerro de ouro. E nessa história nós vemos que os levitas tomam espada e eles também, 3.000 morrem, daqueles que instituíram o bezerro de ouro. E é por isso que eles são tomados em substituição ao primogênito. Quer dizer, Deus viu que eles não estavam prontos, eles fizeram uma aliança em Êxodo 19, eles quebraram a aliança com o bezerro de ouro e houve, então, essa questão de Êxodo 32, quando os levitas se insurgem contra essa atrocidade, essa extrema rebelião para com o Criador, e após 3.000 morrerem pela mão dos levitas, cessa então a ira e os levitas eles são levantados pelo Criador como os sacerdotes em substituição aos sacerdotes que deveriam ser os primogênitos da aliança que foi quebrada com o bezerro de ouro. E aí nós temos nos versos, deixa eu ver, 32, eu não anotei aqui o versículo, só um momento. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda. Não, eu estou lendo 33, perdão. 32. Vendo Moisés, a partir do verso 25, 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Iarua, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, aquela alvoroço, aquela rebelião com o bezerro de ouro, os levitas, eles atendem a voz de Moisés e se juntam a Moisés. Continuando, 27, Êxodo 32, 27. Aos quais disse: assim diz Iahua, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então, quem que portava a espada? Os levitas portavam a espada. Aqui em Romanos 13, quando ele fala, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Elohim, vingador para praticar o que pratica o mal, para castigar o que pratica o mal, perdão. Isso aqui é uma alusão a esses, por exemplo, a esses dois textos que eu citei. Êxodo 32, a rebelião com o bezerro de ouro, e os levitas, eles se insurgem e eles corrigem, acabando. A gente precisa entender que, apesar da gente não gostar dessa ideia que Deus mandou matar, ele estava preparando, na verdade, um povo que traria o Messias para toda a humanidade. E ele precisava dessa obediência no meio do povo. Deus, ele sempre deu livre-arbítrio para todos, até para anjos. Não tem uma alma a quem Deus obrigue o que quer que seja. Mas aquele que professa o nome de Yahweh e está no meio do povo, esse se cuida. Por quê? Porque Ananias e Safira foram fulminados. Isso foi no Novo Testamento. Porque eles mentiram perante o altar de Yahweh. Então, uma coisa é você querer ser iníquo e maligno e rebelde quando você não está no meio do povo. Quando você não é do arraial. Quando você não alega ter o nome do Criador sobre si, sobre a sua vida. Outra coisa diferente é quando você, se dizendo povo, querendo ser filho, se fazendo como se fosse obediente, e você assintosamente se rebela, você faz coisas horrendas
como ter um relacionamento sexual dentro do tabernáculo do Deus vivo, do Criador do universo. Você poderia fazer outras coisas fora, vai, vive a tua vida. E Yahweh nunca forçou ninguém, mas há coisas que não são aceitáveis. E é por isso que a gente lê lá em Pedro que o juízo, ele começa pela casa do Senhor. Começa pela casa de Deus, começa pelo povo de Deus. Porque esses que, de alguma forma, professam conhecer as Escrituras e mais, vivê-las e não fazem, esses têm uma reprovabilidade muito maior, né? Porque eles podem estar, inclusive, desencaminhando outros, impedindo que outros entrem. Agora eu lembrei de uma frase que Jesus fala para uma liderança farisaica corrupta. Diz assim, olha, vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem, segurando a chave do conhecimento. Ou seja, o que é a chave do conhecimento? É você conhecer a Torá e você não viver, né? E você dá mau exemplo, você traz escândalo sobre o autor desta palavra. Então, assim, não nos enganemos com sentimentos que, ai, mas espada, ai, morte, né? Na verdade, nós devemos ter temor. O temor ao Criador, ele é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é algo que vem do alto para as nossas vidas, né? Então, se não temermos quem o Criador é, olha, nós podemos viver a vida em rebelião completa, contanto que não queiramos fazer isso em afronta ao nome do Criador, aos seus valores, à sua palavra. Então, temamos, porque o Criador é amor, mas ele é fogo consumidor e ele não justifica e não aceita o pecado. Então, aqui, voltando ao texto de Romanos, né, a gente tem aqui, então, que quem é? O sacerdote levita, ele traz a espada, né? Ele é ministro de Deus, sim, ministro de Deus. E vingar e castigar o que pratica o mal, sim, vingar e castigar. Não o mal comum, o cara longe, não. Esse que está no meio do povo, se dizendo povo, né? Tendo esse nome e não honrando. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Ou seja, não é só porque você não quer ser punido, mas também por dever de consciência. Por quê? Porque nós devemos ser íntegros também no nosso coração. A nossa consciência, ela deve ser pura. E Paulo, ele fala inúmeras vezes sobre consciência, né? Sobre aquilo que a consciência fala da inteireza de um coração que é temente a Deus e que deseja fazer o bem, fazer o correto, o justo. Então, continuando. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Para quem se paga tributo? Se paga tributo para Jesus, ele pagou imposto para o templo. Se formos analisar a história dos evangelhos, né? Então tem uma passagem, eu não lembro bem se é Mateus 17, eu creio que seja, que Jesus paga imposto do templo, é tributo. Então aqui de novo, tudo aqui está em consonância com o entendimento de que Paulo está falando de autoridades eclesiásticas. Mas por que ele está falando, está tendo esse ensino? Porque aqui, essa carta aos Romanos, geralmente Paulo escrevia as cartas para tirar dúvidas ou ensinar coisas que eram suscitadas a propósito de questões que estavam sendo vividas em comunidades que eles precisavam dar conta, eles precisavam de orientação. Não raro havia uma carta com perguntas. A gente não tem a carta que suscitou essa resposta de Paulo. E Paulo, ele escreve para instruir, para orientar. E a gente sabe aqui que em Roma havia uma sinagoga. E nessa sinagoga haviam judeus que ainda não haviam se convertido ao Messias. E haviam gentios que estavam se achegando, convertidos ao Messias, mas que frequentavam ali. E é a esses que Paulo diz, olha, não se vanglaria contra eles não, tá? Não fica vaidoso não. Agora, é o teu bom proceder que vai ganhar ele, para ele crer no Messias. Mas o que ele está dizendo também para esses gentios aqui? Ó, sabe a liderança da sinagoga? Eles são judeus, né? Respeita eles. Eles são autoridades instituídas por Deus.
porque não é com a tua rebelião que você vai dar testemunho do nome de Deus. Então aqui o ensino de Paulo é para que os gentios nessa comunidade que eles estão se achegando, eles não queiram achar, não, mas eu sou melhor que ele, porque eu tenho Yeshua, ele não tem, mas Deus instituiu aquele como autoridade, como ministro de Deus. Então, tema e respeite, né? Por quê? Porque aqui é essa situação, né? E a gente não tem poucas vezes que a gente vê que todos frequentavam a sinagoga. Yeshua frequentava a sinagoga. Paulo frequentava a sinagoga. Eu lembro de uma vez aqui que ele pregou num aerópago. Fora isso, ele ia pregar na sinagoga. Mesmo com as sinagogas que eram repletas de pessoas que estavam se chegando, que eram gentios, mas não eram gentios de todos. Tinha ouvido falar aquele gentio misturado lá, né? A casa de Israel perdida. Né? Não DNA, porque já tinham casado, misturado, gente que era ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor e segue, né? E teve uma narrativa aqui sobre Paulo que ele pregou a Torá, pregou Yeshua e pediram para ele voltar no próximo Shabá e ele voltou, pediram para ele voltar de novo no próximo Shabá e voltou, e isso está narrado, é só a gente ler, né? Aqui nas Escrituras, né? Nos Atos dos Apóstolos. Então, no verso 6, fala sobre pagar tributo. Ao templo se pagava tributo, porque era um ministro de Deus, e atendendo constantemente a esse serviço. Que serviço? Serviço de ministrar perante Deus. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, você não deve dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aqui eu vou fazer uma digressãozinha também com relação a que é cumprir a lei, né? Houve um rabino famoso na época que Yeshua veio e ensinou, que o nome dele era Hillel. Haviam duas casas rabínicas, Hillel e Shammai, né? Uma era em Jerusalém e a outra era, se eu não me engano, da Galileia, ali da área da Galileia. E houve uma história assim, que um jovem, né, ele sempre ouvia que o Hillel era super amoroso, né, e o outro não era. E ele foi testar, e ele diz assim, foi primeiro na casa de Shammai, disse assim, me ensina a Torá enquanto eu estou numa perna só, então com a perna para cima, né? E enquanto eu tô na perna só, o Shammai, ele expulsa o rapaz, disse, tá doido, rapaz, eu estudo a Torá a minha vida toda. Jamais eu conseguiria te ensinar a Torá enquanto você tem fôlego para estar numa perna só, né? Não dá, não tem como fazer isso. E ele saiu dali e foi para Hillel. E aí ele fez a mesma pergunta para Hillel. E ele diz assim, e aí Hillel disse para ele, eu vou te ensinar, pode ficar, vou te ensinar. Sabe o que é? Não faz ao outro aquilo que você não prefere que seja feito para você. Faça ao outro aquilo que você prefere que seja feita com você. O resto da Torá é comentário. E assim, ficou muito famoso isso. Então, que toda a Torá se resume no amor, não é um tema novo, um assunto novo. Era bem conhecido já de todos aqueles que ouviam a Torá. Inclusive essa história de Hillel, tá? Só para vocês, quer dizer, é uma coisa familiar para Paulo. Ele não precisará, Yeshua veio e estabeleceu isso como novidade. Não. Se vocês lerem Lucas 10 lá, quando um jovem pergunta para Yeshua, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Yeshua responde, o que diz na tua Torá? Para quem você quer enviar mensagem? Então, o que diz na tua Torá? A Torá diz, guarda os mandamentos e vive. Você quer enviar mensagem? Né? É aqui no meu, perdão, desculpa, é o meu iPad falando sozinho, a Siri. Então, o que acontece? Mestre, isso eu faço desde jovem. Guarda os mandamentos e vive, foi a resposta de Yeshua.
guarda os mandamentos e vive. Que mandamentos? E aí o jovem diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso, faz isso e vive. Foi a resposta de Yeshua. E quem citou esses dois não foi Yeshua para o jovem, foi o jovem para Yeshua. Então vocês precisam ir lá em Lucas 10 e tá lá essa história. E a gente precisa ler atentamente, porque a nossa fé, ela é estabelecida pelas palavras de Deus. Ela não é estabelecida pela Marie, não é estabelecida por nenhum outro mestre, pastor, sacerdote, nenhum, né? Aqui nas escrituras, eles não tinham esse poder. É a palavra de Yahweh. Aqui está a profecia. É ela que nós devemos ensinar e viver. Então, voltando a Romanos 13, né? Depois de ele falar que toda a lei se resume no amor, o que Paulo cita? Olha só, verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele cita? Ele cita os 10 mandamentos. Ele cita a parte horizontal dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, lembram que são 2 tábuas? Uma são os mandamentos para com o Criador, vertical, olhando para o alto, autoridade. Tá? A outra são mandamentos horizontais, para com o próximo. E o que acontece? Tem um mandamento que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, e a água teu Elohim te dá. Esse mandamento, ele está na tábua de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ali tem uma relação hierárquica. E o teu pai e a tua mãe são as figuras de autoridade que o Criador constituiu próximas a você, para que você aprenda então o que é um respeito, obediência à autoridade, através da autoridade humana que ele colocou perante você, inicialmente na tua vida. Então, os 5 primeiros mandamentos são relativos a Deus, o 4º, Shabá, o 5º, honrar pai e mãe. Do 6º ao 10º são horizontais, para com o nosso próximo, né? E é isso aqui que Paulo está citando. Verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De novo ele fala isso. Por quê? Porque na verdade o que Yeshua veio mostrar, o que acontece? A religiosidade muitas vezes faz com que nós peguemos ritos e palavras e desconectemos isso do nosso coração. A gente faça de forma meramente ritualesca, esvaziada do correto sentimento, do íntegro sentimento coração. E aí, por exemplo, o Shabá. O que é o Shabá? O Shabá é o que Deus diz que é. Por exemplo, né? E os fariseus, a liderança religiosa, transformou em um monte de rito que Deus nunca pediu ou desejou. E esse acréscimo sempre é prejudicial, traz escândalo e macula. Foi isso que Yeshua falou. Então, o que Yeshua veio dizer? Ele veio dar o correto entendimento da escritura, da palavra do Pai dele, tal como entregue, sem acréscimo e sem decréscimo. E o que acontece? Quando as tradições religiosas elas são acrescentadas, ou quando pelas tradições religiosas se retira coisas, aí nós temos problema. Isso não se deve fazer. E aqui, como que nós sabemos como corretamente interpretar a palavra de Deus? Sobre esse filtro do amor. Isso realiza, cumpre plenamente como eu estou amando a Deus, isso cumpre que eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o filtro pelo qual eu vejo como cumprir qualquer um dos mandamentos, conselhos do nosso Pai. Até porque nós já falamos que a Torá de Deus, o ensinamento de Deus, ela não é legislativa, ela é parental. Então, é um conselho de um pai bom. Olha, faça isso e viva, né? Eu posso até me rebelar, mas eu vou sofrer. A palavra diz, como se um pai meu diz assim, minha filha, não sai na chuva sem guarda-chuva, você é capaz de pegar uma pneumonia. Meu pai não está me amaldiçoando, ele está me dando um conselho para a vida, para a saúde. E assim é o nosso Pai Celeste, conselhos para a vida e para a saúde. Bom, verso 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo,
já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e aí ele aconselha, ó, não ande em orgia, bebedice, impudicícios e tal. Mas o tema ali da obediência à autoridade, nós já vencemos. E eu queria fechar essa live hoje com um ensinamento totalmente em consonância com aquilo que Paulo ensina do próprio Messias, do próprio Yeshua. E aí a gente vai ali em Mateus capítulo 23. Mateus 23, nós lemos assim. Então falou Jesus, seu nome Yeshua, às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que Yeshua está ensinando aqui? Olha só, as autoridades eclesiásticas que sentam na cadeira de Moisés e leem e ensinam a Torá, você ouve e pratica a Torá, o que eles estão falando, que é a Torá. Agora, quando eles não praticam a Torá, você não imita eles. Você imita o que eles estão te ensinando a falar. Reconectando. Agora deu uma piscadinha, mas acho que voltamos. Então você imita eles no falar, no que eles dizem, que é o que a Torá diz, mas não imita na sua prática. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje e eu espero que tenha sido elucidativo, né? Nós tivemos uma breve falha nesse final, mas eu creio que a mensagem foi satisfeita. Então, shalom e até a próxima.